Você está sintonizado no Agenda Econômica, que hoje está discutindo a agricultura familiar, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2012-2013. O nosso convidado é o ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Pepe Vargas. Participa desse programa o jornalista Davi Emerick. Ministro, sobre o plano de aquisição de alimento, analisando a destinação dos recursos do Plano Safra, nós verificamos que somente esse programa recebeu dessa feita uma destinação muito superior às anteriores, 1,2 bilhão de reais, a segunda maior destinação no conjunto dos recursos das rubricas, né? Mas, dado que ele é um programa com alcance estruturante para a economia, porque vincula as compras ao produtor, dá uma segurança em perspectiva ao produtor, não seria o caso dele ter uma evolução ainda mais audaciosa, ou seja, mais recursos? Sem sombra de dúvidas. Ele, além de dar segurança, porque ele garante a compra do produto, ele também auxilia, ele estimula a organização econômica, né? Porque para chegar lá, ele também tem que ter qualidade. A mesma coisa o programa de alimentação escolar. Um produto agroindustrializado, uma geleia, digamos, ou qualquer produto, o agricultor tem que se organizar para produzir com qualidade para colocar na merenda escolar. Agora, apesar de ter tido a evolução, também é um programa que não tem sido totalmente utilizado. Nós podemos, inclusive, vender mais. Os prefeitos não acionam? Tem muito... Feira de pequenos produtores está dentro desse cenário de venda de alimentos? Não, a gente apoia muitas feiras. Vamos ter agora, em novembro, a Feira Nacional da Agricultura Familiar. Ela é anual. É um evento maravilhoso, dá um universo do que é a agricultura aqui familiar. Em Brasília, né? Esse ano vai ser no Rio de Janeiro. Vai ser no Rio de Janeiro esse ano, mas tem edições que acontecem aqui em Brasília também. Então também tem apoio a feiras. Agora, o programa de aquisição de alimentos, o ano passado, por exemplo, ele não chegamos até o teto que tinha. E por que ele não é acionado plenamente? Porque, às vezes, os produtores não estão organizados para ofertar. Falta informação, seria? Eu Necessidade há de sobra. Eu vou dar um exemplo que a gente quer avançar muito. Vamos para o tema da reforma agrária. Nós temos aproximadamente hoje 230, 240 mil assentados da reforma agrária que recebem algum tipo de assistência técnica por parte do INCRA, né? Desses, só 15 mil estão vendendo para o programa de aquisição de alimentos. Porque para vender para o PA tem que ter uma capacidade de se organizar para vender para o PA. Em escala. Né? Regularidade, logística, um conjunto de questões. Qualidade do produto. Bom, se nós estamos ofertando assistência técnica para 230, 240 mil, por que raios eu só tenho 15 mil vendendo para o programa de aquisição de alimentos? Então nós estabelecemos uma meta para assistência técnica do INCRA. Olha, nós queremos triplicar esse número no espaço de um ano. Sim. Nós estamos investindo, estamos gastando dinheiro para fazer assistência técnica. Isso, inclusive, vai ser... É factível. É factível. Vai ser, inclusive, o nosso indicador de qualidade da assistência técnica. Bom, se está dando assistência técnica tem que ter algum resultado prático para essas famílias. Se ela vende para o PAA, é mais renda para essa família. E como eu dizia antes, ela já se organiza para vender no mercado regional, no mercado local, mais renda ainda. Então, nós temos possibilidade de crescer, sim, na venda do PA. E no PNAE, que é o da alimentação escolar, conforme o Estado, isso varia de Estado para Estado, também tem muita prefeitura que não utiliza o instrumento. A gente costuma dizer o seguinte... O PNAE tem 1,1 bilhão de reais alocados de recursos que o FNDR repassa. Porque é importante dizer que esses recursos, por exemplo, do PA, a maioria dos recursos do PA estão locados no Ministério do Desenvolvimento Social. Porque lá em 2003, quando esse programa de aquisição de alimentos foi constituído, ele foi constituído para a compra de alimentos para o Fome Zero, exatamente, para a população em situação de segurança alimentar. Ele veio evoluindo. Este ano, a presidenta, no lançamento do Plano Safra, no dia 4 de julho, a presidenta Dilma assinou o decreto que regulamenta uma nova modalidade de compras no PA, que é a modalidade de compras institucionais. Em vez de ser só nós, o governo federal, compramos, nós estamos autorizando que qualquer órgão público, municipal, estadual, federal,
da administração direta ou indireta, que tenha necessidade de gêneros alimentícios de forma regular, possa fazer essa aquisição direta e simplificada da agricultura familiar. Então, restaurantes universitários, hospitais públicos, quartéis das Forças Armadas, presídios, quartéis das polícias militares, instituições de atendimento a crianças, adolescentes, a idosos, públicas, poderão fazer essas aquisições. Agora, como não há um mecanismo obrigando, né, porque há uma oferta, há o recurso, há um estímulo, mas não há obrigação, porque nós temos uma indústria alimentar privada no Brasil de grande porte, né, o senhor sabe, e elas disputam esses mercados, que muitas vezes nem o baixo preço do Programa Nacional de Aquisição de Alimentos dos agricultores é um estímulo suficiente para enfrentar a agressividade da indústria alimentar privada. Como é que o senhor explica essa dicotomia? Olha, nós contamos com a mobilização da sociedade. Nós temos os conselhos de segurança alimentar e nutricional, né? Os CONSEAs, enfim, onde a sociedade civil se mobiliza. O CONSEA Nacional orienta esses programas, defende esses programas. Porque, veja bem, se o prefeito está lá e ele comprar direto da agricultura familiar, ele está fazendo com que aquele dinheiro recircule na sua economia. Claro, fortalece a economia local. É. Ele vai ter mais retorno do FPM, ele vai ter mais retorno no seu índice de participação do ICM. Então, isso dinamiza a economia local. O administrador que tem visão faz isso. Ao invés dele comprar uma bolacha que vem lá. Que vem lá, sabe-se de onde. Nada contra a bolacha. A bolacha vai vender no outro mercado, enfim, não tem problema nenhum. Além do mais... Mas tem a bolacha local. Também tem a bolacha local. E tem a bolacha feita pela agricultura familiar também. Claro. Pela agroindústria familiar. Além disso, o alimento é saudável. Você oferece frutas, legumes, verduras frescas. Nós temos arroz orgânico, por exemplo, sem agrotóxico. O senhor falou de 200 mil assentados e só 15 mil participando desse programa de aquisição de alimentos que vocês querem triplicar em um ano. E no conjunto da agricultura familiar, esse número é de quanto? Que vendem para o PA? Vende para o PA. Agora tu me apertou, esse número eu não tenho aqui de cabeça. Mas é um número bem mais expressivo. Tá certo. Esse número que eu dei de assentados que estão recebendo nesse momento a assistência técnica. Do INCRA. Uhum. Né? O INCRA presta serviço de assistência técnica, vai para todos os assentados. Uhum. Tem assentamentos que já se desenvolveram, estão bem, enfim. Vamos para um outro assunto aqui, seguro. A gente tem um número que a agricultura familiar responde hoje aí por 55 bilhões da produção agrícola bruta nacional. E nesse plano safra, o governo está destinando 480 milhões de reais ao seguro agrícola familiar. Sabendo que a rentabilidade é baixa, que trabalham com tecnologias, às vezes até rudimentares, você falou que tem 1,5 milhão ali naquele meio campo ainda que tem de avançar mais e tal. Não é um volume muito pequeno, ou seja, menos de 1% da produção da agricultura familiar brasileira? Mas o seguro da agricultura familiar trabalha, via de regra, com os mais dinâmicos, os que têm os agricultores familiares mais dinâmicos. Para aquele de menor renda, o nosso instrumento de seguro é outro, é o Garantia Safra, né, que é uma modalidade de seguro diferenciada, mais simples. O seguro da agricultura familiar, como é que ele funciona? Aqui nós estamos falando só do que nós estamos estimando que vai ser subvenção se houver necessidade de utilizar o seguro. É um valor médio, mais ou menos, né? Porque, veja bem, hoje, quando o agricultor faz um crédito para custeio, ele automaticamente contrata um seguro junto, no seguro da agricultura familiar. Já está embutido no valor. Esse seguro, se ele tiver perda por alguma adversidade climática, o seguro faz o quê? O seguro paga o financiamento do banco, conforme a perda que ele teve, obviamente. Além de ele não ficar, portanto, endividado, porque o seguro cobre o financiamento, se houve a perda por adversidade climática, tem uma cobertura de renda. Essa cobertura de renda é até 65% da renda que ele auferiria com aquele volume de custeio que ele financiou. Né? Limitado a um teto de R$7 mil, porque também nós temos limitações orçamentárias. Então, esse volume de seguro, ele tem sido suficiente para quem faz o financiamento do custeio do PRONAF. Né?
Ministro, eu queria entrar num outro tema aqui que ajuda a esclarecer a estrutura e a presença da agricultura familiar hoje, que é o valor bruto. Embora ocupando apenas 24% da área total da produção agrícola, a agricultura familiar é responsável por 38% do valor bruto da produção, o que representa hoje 54 bilhões de reais, enquanto a agricultura não familiar, a empresarial, com 76% da área ocupada, alcança 62% do valor bruto da produção, com 89 bilhões de reais. Com esse quadro, como esse quadro deve ser interpretado à luz dos modelos agrícolas aqui em contraste? Olha, isso demonstra a potencialidade e o dinamismo. Quer dizer, a agricultura familiar brasileira garante a segurança e a soberania alimentar brasileira, porque fornece quase 2/3 dos alimentos para o mercado interno. Quer dizer, quando a gente senta na mesa para comer, a maior parte daqueles alimentos que a gente está consumindo são produzidos em estabelecimentos de agricultores familiares. Avicultura, suinocultura, cadeia de laticínios, leite, hortaliças, frutas, feijão, mandioca, tudo isso a agricultura familiar é muito expressiva. Esse valor de 38% do valor bruto da produção agropecuária da agricultura familiar, conforme o estado da federação, esse número é muito maior. Pegar o meu estado, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, esse número vai para 54% do valor bruto da produção agropecuária e agricultura familiar. Porque tem uma agricultura familiar forte desenvolvida em algumas regiões do estado. Agora, o estado que tem o maior número de estabelecimentos da agricultura é a Bahia. É a Bahia. A Bahia é o que tem o maior número de agricultores familiares. Boa parte deles do semiárido, né? E é aquela outra realidade. Que é uma realidade difícil, mais dura. Mas a Bahia tem uma agricultura familiar muito interessante, com programas muito interessantes que estão sendo desenvolvidos lá e não tem a menor dúvida que vai se desenvolver muito nos próximos anos. Ministro, vamos sair, vamos dizer, da área da mandioca, da farinha, do feijão, dos alimentos básicos. A gente sabe que a agricultura familiar é imbatível. Sem ela, o Brasil estaria em maus lençóis. Mas vamos para proteína. A agricultura familiar é responsável por expressivo volume de proteína animal produzida no Brasil, muito embora ocupe apenas 36,4% do total das pastagens existentes no país. A agricultura familiar produz 58% do leite, 50% das aves, 59% dos suínos e 30% dos bovinos. Que comentário o senhor faz sobre essa realidade? E, após esse comentário, eu também queria que o senhor comparasse onde a agricultura é mais forte. É na produção de proteínas ou de outros alimentos? Não, os números são esses mesmos, eles falam por si só, né? Você tem aí uma fatia expressiva da produção de carnes no Brasil ou de proteínas, incluindo leite também, produzidos pela agricultura familiar, né? Onde é que estão esses agricultores? Como é que eles se organizam? Parte deles estão integrados a grandes agroindústrias, né? Parte deles estão organizados em cooperativas, né? Nós achamos que nós sempre estimulamos muito o modelo cooperativista, o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por que ele não avança mais? Então, ele tem avançado muito. Vamos pegar o Paraná, por exemplo. O Paraná é um modelo de cooperativas que deram certo. E o pessoal olha grandes cooperativas no Paraná e vê aquilo, não, aquilo é agricultura empresarial. Não. A maior parte dos associados dessas cooperativas são agricultores familiares. 70%, 80% dos associados da cooperativa são agricultores familiares. E produzem soja, produzem milho, produzem, enfim, um conjunto de leite, um conjunto de produtos muito, muito significativo. Mas quando olha, não, parece que é... De fato, a cooperativa adquiriu uma dimensão que ela é uma grande empresa, sem sombra de dúvidas. Mas na base dessa grande empresa, nós temos agricultores familiares. Então, é por isso que esses números são tão significativos, né? E dá para crescer mais ainda, dá para crescer muito mais. E dá para agregar outras rendas. Eu vou dar um exemplo para falar da suinocultura. Nós estamos debatendo nesse momento um modelo de como que a gente pode aproveitar já pilotos. Nós precisamos agora dar escala para esses pilotos. Um trabalho maravilhoso que a Itaipu Binacional, em parceria, nós fazemos junto com eles, esses pilotos, né? É aproveitamento dos dejetos
da suinocultura para a produção de biogás, né? Que é utilizado boa parte na própria propriedade, para as necessidades energéticas da propriedade. Além de resolver um problema ambiental, que é grave, né? Como é que você faz para tratar os dejetos dos suínos, além de resolver um problema ambiental, gera renda e introduz uma nova fonte energética na matriz energética brasileira. Renovável. Ministro, essa questão da proteína me chamou a atenção, porque se a pequena agricultura produz 50% das aves, nós estamos falando da ordem de 12 milhões de toneladas de carne de frango no Brasil. Então, 6 milhões produzidos pela pequena agricultura. Boi, carne bovina, 11 milhões. Nós estamos falando de toneladas, nós estamos falando de 30%, ou seja, de 11 milhões de toneladas, 30% delas são produzidas aí pela pequena agricultura. E porco, a produção de carne suína, 4 milhões de toneladas. Nós estamos falando que a pequena agricultura produz 60% da carne de porco. Então, a gente poderia dizer que a agricultura familiar é responsável por 50% da produção de proteína no Brasil, porque esse número é realmente marcante. É isso? No caso da suinocultura, esse número está falando do número de estabelecimentos que produzem suínos. Não é da produção em si. Quando você vai para o rebanho, o número muda um pouquinho menos. Mas, de qualquer forma, os números são muito próximos desses que você está falando. Então, a agricultura familiar tem um peso importantíssimo, sim, na produção de proteínas. Não é só na mandioca, na farinha, não é só na mandioca, acha. Não é só na farinha. É na ponta da produção brasileira. Não é só no feijão. E para produzir isso tem que ter muito investimento, muita tecnologia. Por isso que nós temos o Pronaf Mais Alimentos. O Pronaf Alimentos não é só trator, né? Eu falei trator, ordenhadeira, né? Mas também toda a linha para avicultura, o que é preciso para montar um galpão de avicultura, tudo isso é financiado. Aliás, o Pronaf Mais Alimentos financia também a aquisição de rebanho bovino, se for o caso, né? Parte do Pronaf Mais Alimentos é a aquisição de rebanho também. Mas tem um limite do crédito, né? Nós temos, no caso, faixas, o limite de investimento, o limite de investimento é 130, é 200 mil na realidade, é 130 mil, mas depois ele pode pegar uma complementação de mais 70. Então, mas vai depender também da renda que ele tem. Óbvio que é feita uma análise da capacidade de endividamento. O que o agricultor tem que apresentar lá quando ele chega no caixa, no gerente do banco lá? Ele tem que ter a declaração de aptidão do Pronaf, que ele é agricultor familiar. Em geral, é a Emater, enfim, que fornece, né, o órgão de assistência técnica. E ele, obviamente, tem que ter o enquadramento de renda. Né? O enquadramento de renda, inclusive, nós aumentamos nessa safra. Isso é muito importante. Muito agricultor que é familiar e desses mais dinâmicos, ele desde 2008 não havia reajuste no enquadramento de renda. O enquadramento de renda era 110 mil ano, renda bruta anual. Na realidade, a renda bruta anual é maior, porque tem um desconto, né, que permite outras rendas. Por exemplo, um produtor de milho, digamos, ele pode ter uma renda bruta anual de 320 mil, aliás, de 360 mil, e mesmo assim ele pega a Pronaf, né? Não tem problema nenhum. Então, nós mudamos o enquadramento de renda. Muito agricultor que pegava crédito no Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, cujas taxas de juros são mais elevadas, ele vai poder voltar a pegar financiamento no Pronaf, pagando essas taxas de juros que a gente já fez referência. Então, isso é importante. Então, ele tem que ter o enquadramento de renda para ver em que modalidade ele se enquadra. Ele tem que ter capacidade de endividamento, tem que ter a declaração de aptidão. No próximo bloco, nós vamos examinar aqui os problemas da assistência técnica, a agroecologia e também a agroenergia no modelo da agricultura familiar. Continue com a gente.